queridos, bom dia. Graça e paz a todos. Segundo domingo aí de mais um ano litúrgico, nos preparando para o Natal do Senhor. E é com muito temor e muita dependência de Deus que eu estou aqui, mais uma vez nesse púlpito, lidando com textos, com palavras que muito transcendem a minha limitação, procurando compreender essas palavras à luz do seu contexto original, procurando compreender essas palavras à luz da realidade nossa hoje, como homens e mulheres, filhos de Deus, cristãos, membros de uma igreja, que vive nessa realidade visível, às vezes crua e cruel, com todos nós. Então tudo isso mexe muito comigo. Enquanto o Luiz estava orando, eu falava para Deus: tu sabes o quanto eu me sinto incapaz, mas eu vou ter que estar aqui falando, mais uma vez expondo a sua escritura. E o Luiz falou assim: eu quero o esboço. Eu falei: cara, talvez eu nem use o esboço. Eu falo mais do texto direto para nós. Dito essas coisas, eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, e como eu falei semana passada, eu quero repetir, porque eu quero sempre situar vocês. A gente vai usar o livro do profeta Isaías em todo o ciclo do Natal, que são os 4 domingos antes do Natal. Domingo passado foi o primeiro, hoje é o segundo, tem mais 2. E depois, os 4 domingos depois do Natal, a gente vai usar o livro do profeta Isaías. Ok? E nós vamos ler, se você lembra, semana passada a gente leu esse mesmo capítulo, versículos 1 e 2. A gente vai ler o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Tá bom? E é do capítulo 9. E eu queria, à medida que a gente vai lendo, que você exercite essa coisa, né, de você entrar no texto. Não só ouça a leitura, na medida que a gente vai lendo, peça ao Espírito Santo para que essas palavras saltem para dentro tua mente, do teu coração, e que elas possam falar conosco nesta manhã. Repare o tom das palavras do oráculo de Isaías, né, profeta. Ele diz: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Tu quebraste a vara que lhes feria os ombros, e também o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda um guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. E ele vai explicar por que tudo isso há de acontecer. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Quem fará isso? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus, esse povo que está aqui e eu, não temos nenhuma dificuldade de reconhecer a nossa pequenez, as nossas muitas limitações, de expor diante de Ti os nossos medos. Não escondemos de Ti as nossas lágrimas. Tu nos conheces. Tu sabes o que está apertando. Tu sabes que muitas vezes
disfarçamos a angústia com um sorriso cultico, um sorriso eclesiástico. Mas tu sabes o que vai dentro de nós. Tu sabes que muitas vezes nos sentimos como se estivéssemos carregando um jugo e como se os inimigos estivessem passando sobre nós com suas botas pesadas. Ó Deus, esse texto fala de situação que se reverte. Esse texto sagrado fala de situação que se reverte por um motivo. E esse texto também fala que a razão final disso tudo é o teu governo. Encarecidamente te pedimos, fale conosco. Fale com cada pessoa que está aqui. Com cada pessoa que está em casa. Daqui a pouco nós vamos estar à mesa da redenção, lembrando da morte e da ressurreição daquele que Isaías anuncia. Que seja uma manhã muito especial para nós, Senhor. Nós pedimos na total dependência do Teu Espírito. Assim oramos, confiando na Tua misericórdia sobre nós. Amém e amém. Irmãos, o livro do profeta Isaías é um livro muito especial, como todos os outros profetas. Mas a razão da gente ter separado esse livro para o ciclo do Natal, na verdade, algumas razões. Uma delas é que o contexto desse profeta é muito similar ao contexto que nós vivemos hoje. Isaías viveu num tempo de vários reis que reinaram sobre o reino do sul e que reinaram sobre o reino do norte. E tanto o reino do norte, nessa época Israel estava dividido, tanto o reino do norte como o reino do sul, na época do profeta Isaías, vivia uma espécie de um conforto religioso. E Deus estava vendo isso tudo. Havia no reino do norte, no reino do sul, uma sensação de conforto, de prosperidade, de comodismo religioso, o culto acontecendo da maneira que eles queriam, fora da prescrição de Deus. Principalmente o reino do norte inventou culto, inventou sacerdócio, fez aliança com outros povos. E o discurso sobre Deus era apenas verbal, pontual e religioso. A verbalização desses líderes religiosos, que influenciava toda a comunidade israelita, essa verbalização não era acompanhada de fato de fé. E por isso era desprovida de prática, de vida. Eles viviam uma ambiguidade assim, muito parecida com a de hoje. Estavam acostumados com a prática religiosa em torno do templo, mas a vida fora do templo era uma vida que espelhava mais a cultura dos povos à sua volta. Israel, por conta da sua prosperidade, perdeu significativamente o sentido da sua fé e da sua espiritualidade. E isso é um grande exemplo para nós, que a história nos mostra que sempre quando nos iludimos com aquilo que a vida nos dá, às vezes negligenciamos daquilo que é eterno. Israel estava fazendo isso no reino do norte, e o reino do sul ia no mesmo caminho. Como eu disse para vocês, 2 reis aqui são importantes serem destacados. O rei Jeroboão, no reino do norte, um conquistador, conquistou muitas coisas, recuperou terras para Israel, prosperou o reino. E tudo isso dava para Israel uma sensação de aprovação de Deus. E aqui que está o perigo maior. De onde vinha a sensação de aprovação de Deus? O culto está fluindo. O povo está sempre nas festas anuais. O sacerdócio está acontecendo. O povo está prosperando.
Israel está fazendo aliança com nações poderosas como o Egito. Então, qual era a interpretação disso? Deus está abençoando. Eles não paravam para medir que a avaliação de Deus viria dos seguintes pontos: será que esse culto é do jeito que eu prescrevi? Será que esse culto é puro? Será que os meus ensinamentos estão dirigindo a vida desse povo? E a resposta era não. Então, por um lado, tinha o povo se autoaprovando, e por outro lado, tinha um Deus reprovando. Só que aquele povo ainda não sabia que Deus estava reprovando. E aí que Deus levanta profetas para dizer: eu estou reprovando isso. Como tem levantado hoje. Homens com coragem, falando: isso não é igreja, isso não é culto, isso não é honrar a Deus, isso não é louvor. E esses homens, profetas daquela época, eles eram resistidos, porque eles iam na contramão de tudo que estava acontecendo. Eles pagavam o preço de serem fiéis a Deus, mesmo tendo que receber a rejeição do próprio povo. O chamado de Isaías, no capítulo 6, ele mostra isso. Porque Isaías fala assim, Deus pergunta para ele: a quem enviarei? Deus faz é como se fosse um concílio celestial: a quem enviarei? Quem irá de ir por nós? Isaías disse: envia-me. E Deus fala assim: eu vou te enviar para um povo que não vai te ouvir. Eu vou te enviar para você falar para um povo cujos ouvidos estão fechados. Isso, irmãos, de certa forma, faz a gente pensar nos nossos dias. As pessoas querem ouvir o que satisfazem a elas. Perdeu-se, assim, significativamente, o desejo de procurar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Começamos a procurar um Deus que satisfaça as nossas vontades e cada vez mais nos esquivamos de buscar levar a nossa vida segundo a vontade dele. E o profeta anunciou. O reino do sul era outro reino, era o rei Uzias. Um dos reis, né? O mais significativo rei era Uzias, também chamado de Azarias, que no ano que ele morre, Isaías entra em conflito. No ano que morreu o rei Uzias, ele entra no templo e ali Deus fala com ele. Azarias, ou Uzias, ele reinou por 52 anos e também prosperou o reino do sul. E no reino do norte havia o perigo da Assíria. A Síria ia tomar o reino do norte. Isaías tenta alertar isso no reino do sul. Isso está errado, Deus vai pesar a mão. Deus vai entregar esse povo aos seus inimigos. Daí a ideia das botas dos soldados, né, que vão espizinhando Judá. Aí quando você lê o Salmo 74, o Salmo 79, o livro de Lamentações de Jeremias, você consegue ver esse exército invadindo aquela terra santa, com suas botas, com seus cavalos, destruindo, queimando. Quando você lê o Salmo 79, você chora. Se você tiver com o coração voltado para Deus, você vai chorar. Ele vai falar assim: destruíram os nossos símbolos. Não há mais profetas, não há mais voz. Está tudo devastado. Assim, é por isso que a gente escolheu, ou decidiu, depois de oração e reflexão, pelo livro de Isaías. Porque é um livro que não oculta uma realidade que Deus reprova, mas que engana o próprio povo de Deus. Mas que Deus está reprovando. Esse livro também foi escolhido porque Isaías não só denuncia tudo isso, ele mostra a solução, ele chama ao arrependimento, ele convoca, ele diz a solução, e Isaías aponta para a fidelidade de Deus a despeito da infidelidade do povo. Ele vai dizer que Deus cumprirá a sua aliança, e é muito interessante, porque Isaías, ele chama para um arrependimento presente, mas ele mostra uma vitória futura que nem ele sabia quando viria. Nem ele imaginaria quando viria. Nós sabemos que essa vitória se cumpre em Jesus Cristo.
Então, meu irmão querido, minha irmã querida, não precisa ser profeta para eu perceber, pastoreando como eu pastoreio, que você também tem passado pelas lutas grandes. E não precisa ser nenhum profeta para dizer que, às vezes, a impressão que você tem é que as botas pesadas dos inimigos estão atravessando a tua vida, a tua casa, teus desejos, teus sonhos. E às vezes dói muito quando a gente percebe que tudo isso que a gente está passando é apenas colhendo dos nossos erros. Aí dói muito quando a gente percebe que é Deus mesmo permitindo. Como diz o Salmo 119, no verso 67, no verso 71, ele diz: foi bom que eu fosse afligido, porque agora eu guardo as tuas leis. Foi bom eu ter passado pelo massacre, porque agora eu me volto para ti. O texto que a gente leu, precisamente o verso 3 em diante, ele é um texto que vai falar na contramão daquilo que Isaías vivia. Como eu disse na semana passada, o capítulo 8 mostra como que Deus faz aquele povo definhar, aquele povo caminhar em obscuridade, em trevas, os inimigos vencendo ele. E é muito interessante, né? Os inimigos vencendo é aqueles povo ainda se iludindo com uma religião. É interessante que você entenda isso. Até quando eles foram para o cativeiro, ali eles se iludiam, achando que ia voltar para Jerusalém, que ia cair a Babilônia, vão voltar para Jerusalém. Por quê? Porque o templo está em pé e Deus está lá. E eu penso, irmãos, que às vezes nós temos essa ilusão. Tudo vai mudar porque eu estou na igreja. Tudo vai mudar porque a igreja do Senhor está presente no Brasil. Nada vai mudar se a igreja não for aquilo que Deus quer que ela seja. Nada mudará se o povo de Deus continuar imitando as práticas de povos que não conhecem. Nada mudará quando os nossos desejos e objetivos são os mesmos desejos e objetivos daqueles que não conhecem a Deus. Só que aqui, a partir do verso 1 do capítulo 9, Isaías vai mudar a vibe. Já no verso 1 e no verso 2, ele vai começar. A gente falou semana passada, mas só para dar uma repetida aqui rápida, ele vai falar assim: mas para a terra que estava aflita, quem causou? Quem permitiu que essa terra estivesse aflita? O próprio Deus. O Salmo 80, ele é muito precioso. Porque ele vai dizer assim: ah, se Israel me ouvisse. É o Salmo 81, eu acho. Ah, se Israel me ouvisse. Ah, se Israel andasse nos meus conselhos. Eu de pronto ia bater os seus inimigos. Mas Israel não quis me ouvir. Israel fechou seus ouvidos para mim. E sabe o que Deus fala depois no Salmo? Então eu entreguei eles as próprias escolhas dele. Eu entreguei eles aquilo que eles achavam melhor para eles. Eu deixei eles colherem de suas escolhas. E aí, irmãos, é que vem o atropelo, é aí que vem a vida virando do avesso. Muitas vezes sem a gente perceber que nós plantamos mal, estamos colhendo mal, fizemos escolhas conscientes de que não era isso a vontade de Deus. E por conta disso, essas escolhas também trouxeram consequências para a nossa vida. E por mais que a gente tente se esquivar, o povo de Deus era assim nessa época. Quando um profeta falava a verdade, ele fugia, procurava outro profeta para falar o que ele queria. Era assim nessa época. E é assim hoje. Você expõe a verdade, você não aguento mais ouvir isso, parece que eu vou para a igreja para me sentir bem, parece que eu me sinto pior, eu vou procurar um lugar onde eu me sinta bem. Lembra do Salmo 139? Para onde você vai fugir do Senhor? Se você sobe, lá Ele está. Se você desce, lá Ele está. Se você vira as costas, você encontra com Ele. Se você vira para a direita, você encontra nele. Se você procura se esconder imerso no mais profundo mar, lá você vai encontrar. Se você quer voar como águia, lá você vai encontrar Ele. Os pensamentos, as palavras nem chegaram na tua boca, Ele já sabe.
Então ninguém foge de Deus. Não adianta você procurar um profeta que fale o que você quer. Então cuidado, irmãos. Diante disso tudo, ele vai no verso 1, a terra que estava então aflita, e aqui ele começa a falar de esperança. Essa terra aflita não continuará na obscuridade. Então tem um Deus que governa. Eu quero que você entenda isso na tua vida. Eu não sei o que está passando por você hoje, nem sei o que está passando por você diretamente há um tempo. E pode ser que você esteja passando por um momento muito desconfortável da tua vida. E pode ser que nós estejamos passando exatamente por momentos desconfortáveis, porque nós estamos colhendo de escolhas erradas que nós fizemos. E que Deus permitiu que a gente colhesse disso. É possível? É possível. Mas qual é a notícia boa? Deus está governando até sobre esse momento da tua vida. Deus está governando até sobre esses momentos que Ele, assim, permita-me aqui a minha loucura, é como se Ele estivesse sentindo muito, porque ama ter que permitir que você passe por isso. É como se Ele sentisse, né, que seja breve, mas Ele precisa passar por isso, para Ele saber onde que está a fonte que sacia. Para Ele saber onde está o seu tudo. Para Ele saber onde está o seu tesouro. Então vou deixar que as botas do inimigo marchem sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seus sonhos. Vou deixar ruir. Vou deixar tudo isso acontecer. Irmãos, isso acontece, a Bíblia nos mostra muito isso. Mas aqui ele já começa a reverter. Então, eles não continuarão na obscuridade. Nos primeiros tempos, ele fala dos primeiros tempos, essa terra se tornou desprezível. Estou no verso 1 ainda. Mas nos últimos tempos, essa terra se tornará um caminho glorioso. Ele está apontando para algo, irmãos, que nem ele sabia. Que nem ele sabia. E é sobre esse algo, esse alguém que ele está tocando, apontando, que eu quero aqui derramar a minha alma. Porque sabe qual é o meu desejo? Que você saia daqui com confiança, que você saia daqui com paz, que você saia daqui com alegria. Que você saia daqui entendendo que Deus não perdeu o governo da tua vida. Que Deus não vai entregar você o tempo todo nas consequências das suas coisas. Ele é misericordioso, Ele traz de volta, Ele reverte. Mas Ele não reverte para você continuar o mesmo. Ele reverte para governar a tua vida. Para dirigir a tua vida. Então o profeta começa a falar isso. E no verso 2 ele diz, esse povo que andava em trevas acabou vendo luz. Esses que viviam à sombra da morte, a luz resplandeceu. Ele está apontando, e Mateus diz isso se referindo a Jesus, né? Quando ele vai para as regiões da Galileia, quando ele começa o ministério na Galileia, Mateus vê as palavras de Isaías se cumprindo, e ele vê a região da sombra da morte. O povo que jazia em trevas viu a luz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Era ele, era o prometido de Isaías. Aqui no verso 3, e é onde eu quero que você pense comigo, ele vai prosseguir e vai dizer assim. Aí eu quero assim, irmão, permita-me aqui fazer uma pregação diferente. À medida que eu vou ler esses versículos, o meu pedido é que você se veja nele. Suporta-me na minha loucura, tá? Sabe qual é o meu desejo? É que você perceba Jesus falando nos teus ouvidos. Para você nesta manhã. Não pense que Ele não contempla as tuas lágrimas. Não pense que Ele não sabe onde está doendo. Não pense que Ele ignora que você aqui muitas vezes disfarça algo que está doendo dentro. Ele sabe disso tudo. Ele sabe. Então, à medida que eu vou lendo, imagine Jesus sentando ao teu lado e falando nos teus ouvidos. O que ele começa falando? Verso 3, o profeta diz, tem multiplicado este povo e a alegria lhe aumentaste. Você consegue perceber Jesus falando nos teus ouvidos? Eu multiplico
e eu aumento a tua alegria. Jesus é a fonte de alegria, irmãos. Para de procurar alegria em outra fonte, ela se esvai. Eu aumento a tua alegria. E depois ele diz assim: alegram-se eles diante de ti, como se alegram os da ceifa, aqueles que colhem. E como exultam quando repartem os despojos. Agora deixa ele falar no teu ouvido de novo. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Lembra quando ele disse assim: tome sobre vocês o meu jugo, o meu fardo? Lembra quando ele disse assim: venha a mim os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, venham encontrar alívio em mim, aprendam de mim, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então hoje ele diz para você que saiu da tua casa: quem quebra o teu jugo é ele. Ele prossegue e diz: quebrou o jugo que pesava sobre eles e quebrou a vara que feria os ombros. Isso aqui tem um contexto real aqui. Isso era o avanço da Síria no Reino do Norte, e depois o avanço da Babilônia no Reino do Sul, com suas varas, com seus jugos, destroçando Israel, que não acreditou nos profetas. Só que agora ele aponta para a restauração. Ele diz: tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, tu quebraste a vara que lhes feria os ombros, tu lhe quebraste o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Então, meu irmão, minha irmã, creia nesta palavra. Creia. Para a tua vida. A palavra final é dele. Você não destrói os teus inimigos com seus braços. Você não reverte a situação com suas habilidades. Para de se enganar. Nesta manhã eu falo com meu peito cheio: renda-se a Jesus Cristo. Renda a tua vida a Jesus Cristo. Submeta a tua mente a Ele. Reconheça diante dele que você não é capaz coisa nenhuma de reverter absolutamente nada na tua vida. Não permita que você seja enganado pelas circunstâncias que às vezes dão a você a sensação que você está revertendo as coisas. Você vai cansar de lutar sozinho. E Deus vai permitindo essas coisas para que você se volte para Ele. Você volte para Ele como Pedro disse: para onde eu irei? Só Tu tens palavra de vida eterna. Então pare de resolver as coisas do teu jeito. É Ele que quebra o jugo. É Ele que tira dos teus ombros a vara que te fere. Eu acho interessante o aspecto poético do verso 5, quando ele diz assim: toda bota com que anda um guerreiro no tumulto. Isso aqui são as vestes militares que Isaías está descrevendo. O exército inimigo invadindo Israel, ele vai dizer: toda bota com que anda um guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste está revolvida no sangue de vocês. Tudo isso, todas essas coisas serão queimadas e vão servir de pasto ao fogo. Então até aqui, irmãos, Isaías está falando: olha, só tem um que reverte isso. Só tem um que dá fim a isso tudo. Só tem um que multiplica esse povo ainda e que aumenta a alegria desse povo e que destrói aqueles que cavalgaram sobre esse povo, destruindo sonhos, destruindo expectativas.
arrancando lágrimas, dor, tristeza, desesperança. Irmãos, uma das coisas mais difíceis é construir depois que se destrói. Reconstruir é mais difícil. Mas é que ele está falando de reconstrução. Ele permitiu que tudo viesse abaixo. E agora ele vai colocar tudo para cima de novo. É interessante que ele diz: a mão do Senhor fez isso. Agora, você pode perguntar: de onde Isaías tirou isso? Por que Isaías chega a essa conclusão que o jugo será tirado, que a vara que feriu os ombros será destruída, que as botas e as vestes militares daqueles que invadiram sobre Israel serão queimadas? De onde Isaías tirou isso? A gente conhece a história do Antigo Testamento, a gente sabe que esse povo foi para o cativeiro, ficou 70 anos lá, e a gente sabe que até quando Jesus voltou, aquele povo não era mais dono da terra, ele estava debaixo de jugo, aquele povo não teve mais rei, nunca mais aquele povo teve um rei. Então, de onde Isaías está vendo essa vitória? Para onde Isaías está focando? Como ele tem a autoridade para dizer que tudo isso vai acontecer, se o contexto dele dizia o contrário? O contexto real de Isaías era o contrário disso tudo. Era Israel sendo destroçado. Repito, destroçado por permissão de Deus. Destroçado porque trocou Deus por coisas. Destroçado porque queria levar a vida do jeito que queria e mesmo assim chamar Deus de pai. Por isso eles estavam destroçados. Chamava o Senhor de Yahvé, o Senhor, mas quem governava a vida deles eram eles mesmos. Faziam o que bem entendiam, depois iam aliviar a consciência religiosa no templo. E Deus vendo isso tudo. Então, qual é o contexto real? Sem esperança. Quando esse povo foi cativo, Deus levanta o profeta Ezequiel. Ele diz assim: Ezequiel, deixa eu te mostrar uma coisa. O que você está vendo aí? Eu estou vendo ossos sequíssimos, sem nenhuma chance de reviver. E o Senhor pergunta: Ezequiel, por acaso esses ossos sequíssimos podem voltar a ter vida? E Ezequiel, permita-me aqui falar o que ele pensa. Ele pensa assim: de modo nenhum esses ossos podem ganhar vida. Não tem chance real disso. Mas depois ele diz assim: só tu sabes. Tu sabes. E ele fala assim: então profetiza sobre esses ossos. Irmãos, o que faz as coisas voltarem a ter vida é quando a palavra volta. Quando você tira a palavra de Deus da tua vida, você tira a tua vida de você. Porque Deus não está presente na tua vida sem a palavra dele. E a ausência de Deus na nossa vida é morte. Não se enganem. Eu estou aqui, como eu costumo falar, com a minha alma derramada. E me incluindo nisso tudo. A pergunta que a gente faz aqui é: de onde Isaías tirou isso? De onde Isaías viu que o jugo seria quebrado, que as chicotadas nas costas seriam saradas, que aqueles que atropelaram e devastaram aquele povo seriam punidos. A resposta está numa conjunção. Semana passada eu falei de uma conjunção adversativa, né? Mais. Agora Isaías traz uma conjunção causal.
O que é uma conjunção causal? É uma expressão literária que mostra por que isso vai acontecer. A causa disso. Então a pergunta do texto é: por que esse jugo vai ser quebrado? Por que vai ser quebrado o jugo? Vai ser tirada a vara? Vai ser tirado o cetro? As botas, as vestes daqueles que nos feriram serão queimadas? Por quê? Qual é a causa disso tudo acontecer? Isaías aponta para um tempo que ele não sabia. Ele diz: é porque um menino não nasceu. Para um israelita na época, ele ia entender esse oráculo profético dizendo: vai nascer alguém do trono de Davi. Talvez seja Ezequias, talvez seja um outro. Mas as palavras de Isaías tiram qualquer possibilidade de ser um descendente natural de Davi. Porque ele vai falar assim: olha, sabe por que tudo isso vai acontecer? É porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Ele está apontando, irmãos, para aquele que no dia 25 a gente vai lembrar. Ele nasceu. Um menino nasceu. Foi nos dado um filho. Foi nos dado um filho. Você vai lembrar por que Jesus fala para Nicodemos assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todos aqueles que creem nele não pereçam, que tenham vida eterna. E aqui Isaías está falando: nasceu esse menino. E depois de falar desse menino, ele vai falar da pessoa desse menino e do governo desse menino. E é aqui que eu quero que você entenda comigo. Por que não era um filho natural do rei Davi? Ele diz que esse menino que nasceu, o primeiro governo está sobre os seus ombros. Para os israelitas, o governo não está sobre o rei da Síria, não está sobre o rei da Babilônia, não está sobre o rei de Israel. O governo está sobre os ombros de um menino que há de nos nascer. Você sabe quem é esse menino? É esse Senhor que está sentado à direita do Pai na eternidade e que virá para consumar o seu reino. Esse é aquele que disse assim: eu intercedo por vocês. Esse é aquele que está intercedendo por você agora diante do Pai. É Ele. É Ele que levou tuas dores, é Ele que levou teu pecado, é Ele que levou a tua culpa. Você jamais ia se livrar da tua culpa. Ele levou a tua culpa. Mas pastor, eu pequei depois de eu me converter. Até esse pecado Ele já levou. Até esse. Um menino nasceu. Repare como ele fala como um fato acontecido. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombro, e aqui ele começa a discorrer sobre o nome dele. E ele começa dizendo: não é um nome qualquer. O nome aqui se refere à pessoa. Ele está descrevendo quem é esse menino. Quem é esse menino que nasceu? Ele diz primeiro que ele é maravilhoso. Algo que transcende a mente de Isaías, né, que indica que a sua pessoa, a pessoa desse menino, sua natureza transcende em muito o limite de qualquer humanidade. Ele é maravilhoso. Essa é uma expressão também que transcende a capacidade de compreensão humana na sua completude. É como Isaías fala: esse menino vai se dar a conhecer, mas você nunca vai conhecer ele por inteiro. Ele é maravilhoso. Ele é infinito. Interessante, irmãos, porque quando você lê o livro de Juízes, quando o anjo do Senhor aparece para o pai de Sansão, não sei se vocês já leram isso, e diz que ele terá um filho que ia julgar Israel. Eu separei esse texto aqui para ler com vocês, para você entender esse maravilhoso aqui.
que Isaías está falando. Seu nome é maravilhoso. Sua pessoa, sua natureza. Deixa eu ler aqui Juízes, que diz assim. Então Manoá é o pai de Sansão. Capítulo 13, versículo 15 a 18. Então Manoá disse ao anjo do Senhor. O anjo do Senhor, irmãos, quando você vê essa expressão na Bíblia, a gente chama isso de teofania. Alguns estudiosos dizem que o anjo do Senhor era uma pré-encarnação de Cristo no Antigo Testamento. Cristo aparecendo para aqueles que não sabiam quem era. Então Manoé disse ao anjo do Senhor, permite-nos deter-te e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Ele não conseguiu identificar. Para ele era uma pessoa qualquer. E depois o texto vai dizer assim, perguntou Manoá ao anjo do Senhor. E aqui que está o ponto. Qual é o teu nome? Você lembra de outro que perguntou isso? Lembra de Moisés perguntando, qual é o teu nome? E ele diz, basta saber que eu sou quem eu sou. E aqui, esse anjo do Senhor, que prefigura Cristo, Manoá pergunta a ele, qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, nós te honremos. E o anjo do Senhor responde assim, por que perguntas assim pelo meu nome? Vírgula, que é maravilhoso. Quem é esse que se apresenta para o pai de Sansão? É a pré-encarnação do menino cujo nome é maravilhoso. Jesus está presente em todos os pontos da Escritura. Então, a primeira coisa desse nome é que ele é maravilhoso. Mas esse ser que é maravilhoso, ele detém em si toda a ciência, todo o conhecimento. Como Paulo vai dizer aos Colossenses, né? É nele que reside toda a ciência e todo o conhecimento. Por isso que Isaías vai dizer que ele, além de ser maravilhoso, é conselheiro. Que coisa bendita, irmãos. Aqui a gente precisa parar para refletir. Qual o conselho que tem influenciado a tua vida? E aí, irmãos? Tem gente mais seguindo o conselho de amigo, conselho de terapeuta, conselho de psicólogo, do que o conselho do seu Criador. E Deus está vendo isso. Ele é conselheiro. Esse rei, menino que havia de vir, ele detém todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isso, irmãos, não há nada oculto aos olhos dele. E o meu conselho para você, nessa altura do meu sermão, é aprenda a conversar com Jesus Cristo. Aprenda a pedir conselhos a Ele. O salmista diz assim, na tua luz eu vejo a luz. Davi dizia assim, tu derramas luz nas minhas trevas. Davi dizia assim, tu me farás ver os caminhos da vida. Deixa de ser autônomo. Submeta-se àquele que é conselheiro. Aquele que é sábio. Não há um conselho oriundo dele que caia por terra, que você não possa seguir. Só que lembra que ele falou assim, o meu ensino não é meu, é daquele que me enviou. Então, se você quer conversar com Jesus, pode ter certeza que ele não vai te dar o conselho que você quer ouvir. Ele é sujeito ao Pai. Eu e o Pai somos um. Entenda uma coisa, às vezes ele te dá conselho usando outras pessoas. Mas às vezes, irmãos, nós somos tão obstinados e tão determinados a fazer aquilo cujo conselho dele reprova, que a gente ignora o conselho dele para dar asas aos nossos impulsos.
E o que ele faz? Ele permite. Vai. E quando você se machuca todo, será que ele vai negar o conselho? Ele continua te aconselhando. E vou te dar uma boa notícia, ele não vai te jogar na cara aquilo que você já sabe. Ele é conselheiro. Ele prossegue e diz que esse conselheiro aí ele, repare como ele vai afunilando, como ele vai crescendo. Esse que é maravilhoso, que é conselheiro, ele não é um filho humano de Davi, ele é Deus forte. É Deus entre nós. Ninguém poderia imaginar isso. O próprio Cristo perguntou aos seus discípulos: quem sou eu? E a resposta de Pedro se alinha com as palavras de Isaías: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Messias divino, o ungido divino. Você vai lembrar quando o cético Tomé que dizia assim: eu só acredito se acontecer diante dos meus olhos. Aí ele aparece assim e fala: Tomé, bota a mão aqui do meu lado. Está vendo aqui o corte? Veja aqui as minhas mãos, Tomé. Elas estão furadas. Seja crente, não incrédulo. Qual é a resposta de Tomé? Senhor meu e Deus meu. Irmãos, isso nos traz também um grande ensinamento. Porque às vezes as maiores crises de dúvidas podem nos levar às maiores experiências com Deus. Duvidar não é pecado. Duvidar é pertinente ao ser humano. Se você alguma vez questionou, duvidou, manteve uma fé só nos lábios, mas por dentro você não acreditava mais, sabe que você é humano. Não há necessariamente um pecado nisso. Mas quando é uma dúvida em que te inquieta, né? Porque você não queria daquele jeito, é diferente de uma dúvida que você argumenta intelectualmente contra. Você já viu aqueles? Aqueles que pecam e que argumentam intelectualmente, tentando legitimar o seu pecado pelos seus argumentos carnais. Agora, se é uma dúvida legítima, essa dúvida pode levar você a uma experiência com esse menino e você dizer assim: Senhor meu, Deus meu, eu me rendo a Ti, eu me curvo diante de Ti, faça da minha vida o que é o Teu desejo. Ele é o Deus forte. Ele prossegue e vai dizer, como ele está afundando, esse Deus forte, ele diz, Ele é o Pai da eternidade, né? O sentido do texto aqui não é que Ele gerou a eternidade. O sentido original do texto, Ele é o Pai eterno. Aqui ele mostra, irmãos, que esse menino transcende. Ele é eterno. Ele veio ao tempo, mas ele é da eternidade. Ele veio ao tempo, por isso que ele se fez ser humano como nós, porque nós somos do tempo. Ele não é do tempo, ele é da eternidade. O tempo foi criado por ele. Ele criou o tempo, mas ele é eterno. Quando ele termina a sua obra, ele diz: Pai, dai-me a glória que eu tinha contigo na eternidade. Que eu abri mão para adentrar o tempo, para morrer. No tempo esse menino nasce, no tempo esse menino cresce, no tempo esse menino ensina, no tempo esse inimigo obedece, no tempo esse menino morre, no tempo esse menino ressuscita, no tempo esse menino ascende aos céus, no tempo ele se assenta no trono, e no tempo ele voltará para reinar. Mas ele é da eternidade. Ele é o Pai eterno, Pai da eternidade, esse Deus forte, que é conselheiro,
que é maravilhoso, é um Pai eterno. O que significa para você? A paternidade dele para a tua vida é para sempre. Eterno. Ninguém nunca vai quebrar isso. E por último, ele diz, ele é o príncipe do Shalom. Príncipe da paz. E aqui não tem muito a ver com essa paz de quietude de alma que todo mundo quer. Ele fala que ele é o príncipe da harmonia cósmica. Aponta para um tempo em que tudo vai para o seu lugar. Shalom. Shalom não é paz de espírito, é perfeição cósmica. É tudo no seu lugar, tudo tal como foi criado, tudo que chega à sua plenitude. Por isso que o verso 7 vai dizer que esse menino, que é maravilhoso, que é conselheiro, que é Deus forte, que é o Pai eterno, e que é o príncipe da paz, ele estabelece o seu governo. Repare o verso 7. Para que se aumente o seu governo e venha. Por que ele é o príncipe do Shalom? Para que venha um Shalom sem fim, uma paz sem fim, assim como ele não tem fim, uma paz que nunca mais vai acabar, nunca mais vai cessar. Não haverá nada que tirará dos filhos de Deus essa paz. Nesse ponto do oráculo de Isaías, ele aponta para um tempo para além dele e aponta para um tempo também para além de nós mesmos. Ele está apontando para a consumação de todas as coisas. Quando haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, vai se cumprir a aliança davídica, que está contida lá em 2 Samuel 22, no Salmo 89. Vai se cumprir essa aliança. Paz sem fim sobre o seu reino, para que estabelecer e firmar mediante o juízo de justiça. Juízo e justiça são o cetro do seu reino, diz o salmista. E ele diz, desde agora e para sempre. E ele termina dizendo, quem vai fazer isso? O zelo do Senhor dos Exércitos vai fazer isso. Isaías, o livro, uma coisa que você precisa entender quando você lê Isaías, o conteúdo do livro não é linear. Você não lê esse 66 capítulos como se estivesse lendo o início no primeiro e o fim no 66, não. Como que ocorre isso? Permita aqui fazer uma digressão. O profeta, ele vai anunciando seus oráculos profetas e vai registrando isso. Alguns estudiosos dizem que eles prendiam até na porta do templo seus oráculos proféticos, mas isso não se fundamenta. Então o que Isaías fez? Escreveu vários oráculos proféticos em diversos momentos da sua vida, contemplando tudo que estava acontecendo, vislumbrando por inspiração de Deus experiência futura, nesse sentido que ele fala, vai nascer um menino, ou já nasceu um menino. Então todos esses escritos eram soltos e alguém agrupou todos esses escritos que se transformaram no livro de Isaías. Mas ele não é uma narrativa linear que começa no capítulo 1. Por exemplo, o chamado dele para o ministério está no capítulo 6. Então são oráculos diferentes que alguém compilou, montou. E esse é o livro do profeta Isaías, porque foi ele que escreveu. Mas foi compilado por alguém, juntou aquilo tudo. E é por isso que aquilo que ele anuncia, às vezes, lá no capítulo 2, é algo que está relacionado a esse governo eterno aqui do verso 7. Deixa eu ler aqui o capítulo 2 de Isaías, versículos 3 e 4, para que você contemple o que está por vir. Ele diz, irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos, ele corrigirá muitas nações. Estas vão converter as suas espadas em relhas, os seus arados em suas lanças, e suas lanças vão transformar em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Isso é o Shalom.
Zacarias descreve isso de outra maneira. Ele vai dizer assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí, e você vai lembrar de alguma coisa agora. Zacarias profetizou. Vou repetir, e quando chegar no ponto você vai lembrar. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Por quê? Por que se alegrar? Por que se exultar? Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumentinho. Quem é ele? Quem é ele? Imagina quando ele sobe Jerusalém assim, chora. E fala: Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junto seus pintinhos debaixo da asa. E ele pega o jumento e entra em Jerusalém. E ali se cumpre o Salmo 118. Os ramos são jogados. E o povo diz: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. E ele entra com seu jumento. E ao invés de ele ir lá para os templos dos deuses, agradecer os deuses, ele vai para uma cruz para estabelecer o seu reino, o seu governo sem fim. Irmãos, eu concluo dizendo para vocês e para mim também: o advento de Cristo é que trouxe essa grande vitória profetizada para Isaías. Eu quero orar pela tua vida, mas eu quero que você baixe tua cabeça assim, com muita honestidade, e feche teus olhos. Baixe tua cabeça. Feche teus olhos. Faz de conta que Jesus está falando pela minha vida. E ele te diz assim: tu tens lutado sozinho. Tu tens tentado quebrar o jugo da tua maneira, do teu jeito. Tenho contemplado tuas lágrimas, teus medos, aquilo que você abriga no secreto da tua alma, está presente diante dos meus olhos. Tu queres confiar em você mesmo e mostrar para todo mundo que você vence. Mas eu quero te dizer, talvez você tenha chegado num momento da tua vida que até aqueles que estão à tua volta não acreditam muito. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eis aqui quem te conhece. Quem sabe quem você é. Conhece o teu íntimo. Eu sou aquele menino que Isaías anunciou. Um Senhor que fala contigo nesta manhã. Ainda que você tenha passado por consequências, ainda que você se sinta como se o exército do inimigo fosse atropelando a tua vida e você tenta se esquivar disso tudo, demonstrando talvez uma alegria, uma coisa externa que tenta ocultar a dor interna. Eu quero te dizer uma coisa e quero que você acredite em mim. Eu vou quebrar isso. A lágrima será substituída por riso. Tristeza dá lugar à alegria. O momento sombrio vai se tornar sóbrio. As trevas serão dissipadas pela luz. Você não andará mais em círculo. Eis que eu abro um caminho no deserto. Eis que eu trago rios no ermo. Só eu faço isso. Volta-te para mim. Volta-te para minha casa. Você ainda vai atravessar a jornada de vida
com muitas lutas. Você ainda vai errar. Você ainda vai colher algumas coisas. Tudo isso está dentro de um projeto para que cada vez mais você seja purificado. Mas eu quero que você me ouça nesta manhã. O profeta não disse que o menino nasceria? O menino não nasceu. Você não vai lembrar daqui a algumas semanas do nascimento desse menino? Esse menino sou eu que fala contigo. Eu sou o teu Senhor. Fui eu quem te criou. Tu era ainda substância informe. E eu já conhecia todos os dias da tua vida. Eu nunca te abandonei. Nunca vou te substituir. Você é meu. Esse menino que nasceu comprou você com seu sangue. Ele morreu no teu lugar. Ele levou tua dor. Ele levou teu luto. Esse menino levou teu sofrimento. Eu sei que talvez você conversando comigo vai dizer, mas eu ainda estou sofrendo, mas eu quero te dizer, o menino não nasceu. O menino não morreu por você. Então acredite no que eu falo nos teus ouvidos nesta manhã. Esse menino voltará. Esse menino vai voltar. Esse menino vai vir te buscar. Ele vai pegar você para morar com ele para sempre. Ele está preparando o lugar. Eu estou preparando o lugar. Eu já paguei o dote. Eu vou vir buscar a noiva. Eu vou buscar a tua vida. Você vai morar comigo. Você vai estar comigo para sempre. Escuta o que eu falo no teu ouvido. Nunca mais haverá lágrimas nos teus olhos. Nunca mais você vai experimentar tristeza. Nunca mais angústia. Nunca mais dor. Nunca mais você vai enganar a si mesmo. Está vendo esse corpo mortal que você tem? Você está vendo esse corpo frágil que você tem? Sabe como é que está o meu corpo aqui no céu? Ele não é sujeito mais à morte. Ele não é sujeito mais à dor. Esse corpo teu frágil vai ser transformado num corpo de glória. Teu corpo será glorioso. Por isso, nunca mais doença, nunca mais dor, nunca mais tristeza, nunca mais nada. Quebrei o jugo. Quebrei a vara. Queimei as botas daqueles que passaram sobre a tua vida. Queimei suas vestes. Eu sou o teu Senhor Salvador, que derramou a vida na cruz pela tua vida. Anda comigo, ouça o meu conselho, creia no meu poder. O Senhor está aqui, nesse lugar. Ele possa enxugar tuas lágrimas. Oh Deus bendito. Derrama tua alma diante dele.
A ti a glória, a honra, o louvor é teu, Senhor. Um menino nasceu, um menino nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Haverá paz sem fim, governo eterno, shalom para sempre. Tu és bendito, Senhor. Nesse ambiente nós vamos cear. Esse menino se fez homem, cresceu em graça e estatura diante de Deus e diante dos homens, para enfrentar uma cruz, morrer diante dos seus opressores, ressuscitar vencendo a morte. E antes disso tudo acontecer, ele diz: vocês, periodicamente, vocês vão pegar um pão e vão dizer: é o meu corpo. Vão pegar um cálice e entender que é meu sangue. O corpo e o sangue, a morte e a ressurreição, a vitória daqueles que nele confiam. Não quebre esse ambiente, os irmãos vão vir para cá, diáconos, não quebre.